Ai, papai, sextou, né? 18 horas e 13 minutos, acabou de fechar o mercado, 13 minutos aí que fechou o mercado. Vamos ver lá qual foi o resultado de hoje. Hoje a gente trabalhou muito tranquilo, porque ontem a gente acabou batendo stop do dia aí, que foi na casa de R$ 500, né? Mais precisamente, eu acho que foi R$ 460. E aí eu preferi não fazer mais nada, o que foi foi muito triste, porque a gente acertou o morning call, né? A gente acertou o nosso morning call, o direcionamento do mercado, questão de comportamento, tudo, e acabamos que a gente operou contrário ao que a gente se propôs no morning call, certo? E aí acabamos tomando stop do dia de forma triste e ridícula, porque foi uma questão de comportamento. Quem assistiu o morning call de ontem sabe que a gente fez uma leitura de morning call excelente, tá? Acertamos as regiões, direção do mercado, né? E os comportamentos ali do mercado, certo? E aí a gente acabou tradando ao contrário. A questão ainda não é só isso, tá? Essa questão de tradar, a gente ter tradado ao contrário. Se a gente pegar regiões, né? Se a gente pegar é o seguinte, ontem foi o dia de queda e eu falei, né, no nosso morning call que o mercado abaixo do 28 seria um mercado mais vendedor, que a gente precisaria ter muito mais força para continuar acima do 28 e ganhar o 34 para de fato a gente continuar subindo. E aí sim o mercado subir. Mas um mercado que ficasse abaixo do 28, né, 24, confirmando abaixo do 20, seria um mercado mais vendedor. E tivemos ontem um mercado mais vendedor, onde abriu rapidamente, foi no 34 e veio da venda, né? A princípio eu não consegui pegar a abertura em si, porque eu não estava no momento, eu precisei sair rapidamente. Quando eu voltei já tinha aberto, né? Mas vejam só, saiu o PMI, o IPP, né, americano, né? Saiu o IPP, e vejam só. Então, mesmo com o IPP, isso é uma coisa que eu também falo no nosso Morning Call, eu acabei dando vacilo. Quando a gente tem a gente tem regiões que a gente já sabe que elas são importantes. E a gente já sabe que elas são importantes. E acontece que que sai uma notícia e nem a notícia ela consegue passar daquela região, nem a notícia consegue passar daquela região, aí o que é que acontece? É, que confirmou, cara, confirmou o movimento. Então vejam só, ontem a gente falou abaixo de 28, o mercado mais vendedor, tá? Que ele ia precisar ter mais força, né, para cima, né, para acima do 28 para continuar subindo, principalmente porque a gente, né, virou uma tendência de queda depois dos compradores, né? A gente vinha desde o final do mês passado subindo, o comprador chegar, né, alguns dias atrás gastar uma tonelada no topo para subir, né? Vim perder a região dos compradores, perder a região, entrou na região dos vendedores e os vendedores, ó, lapiando, macetando, certo? E aí veio para baixo do 28, saiu o IPP, oscilou bastante, olha só como oscilou aqui rapidamente, tá? Mas mesmo assim não conseguiu ficar para cima do 28. É tanto ó, que o mercado abriu, caiu, ele veio subir lá para cima do 28 só com a notícia, tá? Foi o que fez ele voltar acima do 28 rapidamente, já voltou e não conseguiu ficar mais para cima. E veio, né, dar a quedinha que a gente tinha falado, que se o mercado ficasse abaixo do 28 era queda, tá? Então confirmou a nossa leitura, confirmou alguns alvos. Porém é o seguinte, eu mostrei para vocês outro dia, não lembro qual foi o dia, eu acho que foi na segunda-feira, que é o seguinte, a gente já cometeu o mesmo erro na segunda-feira, né? A segunda-feira a gente cometeu esse erro e acabou que é, é, na, ontem, né, a gente cometeu esse mesmo erro de ficar fazendo compra. Porém, ontem a gente foi um pouco mais imprudente e acabou deixando vir pro Lois mesmo, né? Coisa que, se eu não me engano, na segunda-feira a gente ficou aí no 0 a 0. E aí o que acontece, pessoal? Se a gente observar se a gente esperar, mesmo no contra tendência, se você operar as regiões com cautela, né, ou seja, fazendo uma leitura, certo? Você consegue ainda ganhar um dinheiro mesmo que você fique contra a tendência. O que não é tão bom, porque o mercado ele anda a favor da tendência, então ele anda mais, né? E você consegue pegar rapidamente uma pontuação melhor. Coisa que eu já falei para vocês aqui, coisa que uma operação muitas vezes a gente já resolve um dia. Se você pega uma operação aí que ela se desloca 10, 15 pontos para frente e você entra com aquela mãozinha média, que no caso aqui é onde a gente está estudando, é com 5 contratos, né, mão máxima de até 10, tá? Então a gente entra com 5 contratos, o mercado anda para frente ali 10 pontos, já foi R$ 500, certo? Anda 14 pontos para frente, 15 pontos para frente, já foi 750, R$ 800, e aí é uma operação que já resolve o dia, tá? Então é muito importante você acertar as regiões, certo? Você ter essa noção das regiões, tá? E da velocidade com que o preço ele está se deslocando. Então vejam só,
A gente tem regiões aqui, algumas regiões já marcadas. Esse ponto do 888 é um ponto importante para a gente, tá? E hoje também, ó, foi um ponto importante, ó, onde ele já confirmou aí a importância do ponto do 88, né? É, é, e que eu, como eu tinha comentado, que o mercado ele seria maior, né, mais comprador acima do 88, e foi dito e feito, o mercado não conseguiu vir trabalhar lá, não peguei a abertura, ou peguei a abertura? Não me recordo o que foi que aconteceu nesse momento, porque deu uma venda ótima, foi vacilo meu, tá? Mas vejam só, e aí o mercado, ele veio, ó, brigou, caiu, ó, quando ele chegar aqui, ó, isso aqui o problema é que aqui foi na região, no momento de notícia. Quando tem notícia, pessoal, é bom você sair um pouco, tá? Pelo menos 5 minutos antes de sair a notícia, tá? E depois você entra. Muitas vezes, muitas vezes o mercado ele passa muito tempo naquele rolê da notícia, certo? E vejam só, o mercado caiu, ele perdeu essa primeira região, então a gente fez essa primeira operação rápida. O mercado mostrou que aqui ainda não tinha força compradora para segurar e o mercado já veio cair. E aí ele tocou aqui na nossa região do 88, ó, deu aí o primeiro movimento. E ele veio dar esse segundo movimento, que inclusive eu fiz movimentos aqui nesse segundo, né, nessa segunda. Eu fiz uma operação aqui nesse segundo movimento, mas acabei saindo, tá? Porque eu fiquei desconfortável, eu preferi, pô, tô desconfortável. Foi 2, 3 operações rápidas que eu errei e errei dentro da minha leitura que eu tinha feito de morning call correta. E aí isso eu fiquei muito desgostoso. Mas aí, ó, vejam só. Então entrou aqui, ó. Aqui deu condição, tá? Aqui deu uma condição. Uma região que era de compra até o 77, tá? E aqui ele veio e deu a operação, ó. E subiu na sequência, ó, 21 pontos. Ou seja, foi uma operação aqui que eu acabei não sustentando ela, que com os 5 contratinhos eu tinha recuperado os até então R$ 500, e ainda tinha ficado mais 500 positivo. Ou no mínimo, se eu não tivesse a coragem para pegar até aqui em cima, pelo menos, ó, daqui aonde eu comprei até aqui, ó, 15 pontos, me zeraria ainda, deixaria uns 200 e poucos reais e facilitaria para mim entrar na tendência novamente, ó, que deu mais 20 e poucos pontos caindo, certo? Então a gente tem que ter essa noção também, a gente tem que ter esse feeling do mercado, porque eu gosto. Por exemplo, quando eu não consigo entrar na tendência, eu quero pegar o contra-tendência até pegar a tendência. Por exemplo, se eu não consigo pegar essa venda, se eu não conseguir pegar essa venda, o que é que eu espero? Eu espero essa volta aqui, tá? Ou seja, eu quero fazer essa volta aqui, tá? E quando chegar aqui, eu quero fazer esta venda, certo? Para mim entrar na tendência. Então essas vendas, essas voltas mais consistentes me deixam mais confortável, porque me mostra mais claramente a falta de força e aí eu consigo entrar melhor na tendência. E quando não acontece isso de uma forma muito clara, tá? Eu não consigo entrar na tendência. Isso é uma coisa também que que eu venho treinando. E vamos continuar treinando, né? Até o final do ano a gente vai estar forte aí nos estudos. E a gente vai melhorar sim isso. A gente tem que estar anotando né, os nossos acertos e ver aonde a gente erra para a gente ir melhorando, certo? E aí vejam só. Ah, mas aí a gente pode mostrar que, mas ele voltou lá em cima, mas a gente voltou com notícia, certo? A gente voltou com notícia. E aí essa notícia ela me deixa a princípio desconfortável, porque a gente viu ontem que o mercado ele ficou oscilando, né? Foi para um lado, foi para o outro, foi para um lado, foi para o outro. E se eu não me engano, no painel macro a gente estava distorcido do painel macro, o que é complicado, porque se o painel macro da gente tá mostrando queda e tá queda forte lá fora. E aqui o mercado ele tá brigando, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce e tecnicamente um pouco mais forte para subir. Aí isso sim deixa a gente muito desconfortável e a gente precisa esperar, né, ir para um lado para a gente poder entrar. Sem contar que quando sai notícia, muitas vezes o mercado ele passa um tempo aí oscilando para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Ou seja, limpa em cima, limpa embaixo, limpa em cima, limpa embaixo. E se você não tiver prestando atenção nisso, sabe o que acontece? Acontece que você está sendo limpado em cima e embaixo e estopado em cima e embaixo. Vejam só, hoje no Morning Call de hoje, tá? Vamos lá para a gente finalizar. Ó. Hoje no Morning Call de hoje, eu falei que hoje, se o mercado viesse cair, ele ia ter que ter, ó, muita força vendedora aqui, ó. Quem não assistiu o Morning Call de hoje, assiste. Quem não assistiu o Morning Call de hoje, assiste também, que vai ver eu falando isso que eu acabei de falar para vocês, tá? Então hoje eu falei para vocês que hoje a gente ia precisar de muita força vendedora aqui, ó, né, abaixo desse 77, tá? Muita recorrência de venda aqui, ó, consistente, para que a gente pudesse vir perder. Porém, o que é que a gente teve? A gente teve sim algumas forças aqui, ó, nesse fundo, porém a gente teve absorções, algumas absorções, a gente teve absorção aqui e absorção aqui. E são absorções fortes, tá? Eu já vou dar um zoom aqui para vocês verem as absorções que tiveram nessas regiões, tá? Então a gente teve, ó, mas o mercado ele não conseguiu cair,
certo? Ó, ele não conseguiu cair. Então a gente viu que hoje, o que aconteceu? Ó, a gente teve aí vendedor vendendo a paulada aqui, ó, a pauladas aqui no fundo, ó, e o mercado ele não caiu, certo? Porém, ele também não passou aqui do topo, né? Com a notícia foi quando a gente conseguiu ter essa oscilação, que foi confiança do consumidor de Michigan, entre outros dados aí de Michigan, tá? E o preço ele estava mais ou menos aqui nessa região, tá? Eu estou deixando ele aí marcado para ficar fácil para a gente depois. Então, ó, então aqui foi o momento que bateu a máxima, tá? Ó, e aqui é o momento que bateu a mínima. Então hoje a gente teve uma amplitude de mercado de basicamente 20 pontos, o que é bem pouco. Porém, para as próximas semanas, tá? Ou seja, para a semana que vem, a gente isso aqui vai ajudar bastante em duas possibilidades, né? Ou a gente perde essa região forte e vem testar regiões inferiores, ou o que é que vai acabar acontecendo? Ou se o mercado perde, tá? E perde fraco, sem força, uma exaustão próximo dessa região aqui do 857, né? Do 63 ao 51, mas mais próximo aqui dessa região do 57, pode ser um momento que, se faltar força, se ele não vir forte aqui nessa região, é uma região onde ele pode voltar. E que nessa volta, se o mercado ele não mostra força compradora aí, ou pelo menos exaustão de força compradora, e numa volta seguinte, uma exaustão de força vendedora, esse mercado ele não vai para cima, tá? Então vejam só, se para segunda-feira, por exemplo, o mercado ele vem cair, mas ele vem cair fraco e ele dá a exaustão aqui nessa região, o que é que vai acontecer? Se ele vir forte na sequência, tá? Ele vir forte na sequência, então ele chega aqui, ele para de entrar compras. A venda entra, só que ela entra fraca, o que é que vai acontecer? Se aí a venda entrar fraco, sabe o que é que vai acontecer? Se a venda ela não conseguir fazer com que o preço ele tenha força para voltar, o que pode acontecer é que o mercado ele venha romper essa região e no momento que ele ganhar o 88, no momento que ele ganha o 88 e mostra força no 88, esse mercado ele tem um espaço muito grande para subir. Ele vai ter um espaço muito grande para subir, certo? Porém, vamos lá para outra situação, tá? Outra situação é o seguinte: se na segunda-feira a gente vem aí, ó, e o mercado ele mostra força vendedora, ele vem aqui nessa região, certo? Ó, em vez de ele parar nesse primeiro momento aqui, ó, acima do 57, tá? Se ele passa um pouquinho mais para baixo, ó, com força vendedora, aqui dá uma pequena exaustão ou uma pequena absorção a princípio e o mercado ele volta, se ele tem que voltar forte, porque se ele voltar fraco para essa região dos 70, 73, tá? E de exaustão aqui de compra e os vendedores entraram forte, tá? A gente vem para romper essa região aqui do 57, 51 e a gente possivelmente pode até passar desse 840. Vamos olhar num período maior, eu vou botar em 20 minutos para a gente ver um período um pouco maior, certo? Ó, é isso mesmo, ó. E aí o mercado ele pode vir e perder esse 840. Se o mercado ele perde esse 840, vamos ver onde é que ele vem parar. Ele só vem parar e olha que tem espaço, tá, pessoal? Para ele perder esse 840, não é longe. Não é longe. Vejam que hoje a gente estava negociando aqui. Então aqui até o 840 são 52 pontos. Para o preço voltar rapidamente aqui para o 70, é fácil. E se o mercado ele não tiver força, né, na semana que vem, o mercado não mostrar força, que tem força para ficar acima desse 800, né? Acima desse 800. Porque o que aconteceu hoje é os vendedores trazendo o preço médio dele para baixo. Tá? E vendedor e comprador conseguindo fazer uma manutenção da sua mão, trazendo o preço para baixo, sem precisar gastar muito, sem fazer um deslocamento tão grande de preço. E o que acontece é que na segunda-feira, o que é que vai acontecer para a semana que vem? Vamos lá, duas coisas hoje aconteceu. Hoje a gente teve vendedor gastou hoje, viu, pessoal? Só para constar que vendedor gastou hoje nesse fundo, para romper esse fundo, e teve muita absorção. O que acontece é comprador ele conseguiu trazer o preço médio dele para baixo, sem ter deslocamento de preço, assim como os vendedores também acabou trazendo o preço deles para baixo, certo? Sem andar muito. O que acontece é que a partir da semana que vem, a gente vai esperar um comportamento do mercado que, se o mercado ele não mostra força para subir, para ganhar esse 888, tá? Se ele vir perder esse 880 aqui, a gente vai ter vendedor estopando. A gente vai ter o comprador estopando. E olha só, que no momento que o mercado ele perder esse 700, esse 870 aqui e começar a entrar stop, tá? Começar a entrar stop para o mercado deslocar 60, 70 pontos aqui rapidamente, é 2 palitos. E principalmente numa situação.
a gente já abrindo com uma situação, né, com um gap de baixa, certo? Numa situação com um gap de baixa, certo? Ajuste um pouco aqui mais alto em um cenário econômico, macroeconômico, né, para o dia ou para a semana realmente de queda de dólar. Aí, meu irmão, comprador ele vai estopar, ele vai vir estopar aqui abaixo desse 70, né? Pode ter certeza que quando chegar esse 63 aqui, 60, esse 65, 63, a galera já vai estopar aí já uma parte da mão dela. Por quê? Porque, meu irmão, abaixo desse 70, com stop de comprador, para o mercado chegar no 480 é rapidinho, tá? Porém, tem todo esse cenário, toda essa leitura que eu estou falando para vocês. O mercado, se ele vir abaixo, né, para a próxima semana, ele vir abaixo desse 70 fraco aqui, ó, e ele vir só para testar essa região do 63 aos 51, por exemplo, muito fraco, e comprador mostrar que ele está por aqui, e vendedor começar a devolver a mão dele, meu irmão, na hora que ele ganhar esse 880, é 2 palitos para a gente chegar nos R$ 5, certo? Mas a gente vai ter todo o cenário da semana que vem, tem todo o cenário da semana que vem ainda, certo? Vamos ver como é que vai começar a semana, questão de dados também é importante, tá? Hoje foi um dia que ficou aí extremamente encaixotado com amplitude de 20 pontos, mas na média, pessoal, a gente só trabalhou, ó, a gente trabalhou daqui para cá, a gente trabalhou num range aí de 14 pontos, certo? Então a gente teve muita trocação de lote aí, muito posicionamento, muita liberação aí de lote, tá? Pessoal fazendo e desfazendo e fazendo manutenção das suas mãos. Por isso que para a semana que vem a gente tem que ficar esperto, porque para a semana que vem, a depender de todo o contexto também macroeconômico, tá? Ou de economicamente interno também, a gente pode ter deslocamentos maiores, tanto deslocamentos maiores de volta, como deslocamentos também muito grandes, tá, de queda e tem espaço para cair, tá? Vou mostrar rapidamente aqui o relatório de performance para vocês, se eu não mostrei ainda, tá? Hoje eu operei tranquilo, tá? E principalmente porque, como eu falei para vocês, ontem a gente acabou batendo o stop do dia e hoje eu optei por trabalhar mais tranquilo. Então vejam que a mão máxima hoje da gente foi 3 contratos, tá? 3 contratos trabalhando muito tranquilo, tá? Parei cedo, ó, 10 horas, já não fiz mais nada, não quis fazer mais nada, tá? E aí a gente fez esse financeiro de 345, já recuperando um pouco do stop de ontem. Agora, eu vou retirar o que eu disse de recuperar. Pessoal, tire isso da cabeça de vocês. Se vocês pensarem em recuperar alguma parte do dinheiro de vocês, é mais fácil vocês perderem mais dinheiro, tá? Cada dia é um dia, certo? O dia de ontem já passou. Se perdeu ontem, acabou, se já foi finalizado aquele dia. Hoje é um novo dia e a gente vai treinar o dia de hoje, certo? Bom, lembrando aí, mas é simulador. Sim, simulador, a gente está testando técnicas, certo? E o interesse nosso aqui, tá? É testar a nossa técnica, a nossa leitura, tá? E algo que a gente possa trazer posteriormente para a conta real, certo? Então, a gente vem ficando positivo, estamos ajustando, estamos vendo aonde estão nossos erros, tá? Para a gente estar melhorando. Sem contar que a gente está conseguindo, a gente se prepara para uma mesa proprietária. Uma mesa proprietária para a gente que tem um capital muito curto é muito mais interessante para que você de fato possa executar uma técnica que de fato faça sentido e que tenha chances de fazer com que você consiga crescer no day trade. Esses stops de 3 pontinhos, tá, que o pessoal fala em dólar, ou stop pequenos para índice, isso vai quebrar vocês. E isso foi o que fez eu devolver muito dinheiro, pelo menos para mim, tá, nesse ano. Foi um bocado de dinheiro que eu perdi esse ano com essa parada de stop pequeno. Eu digo, vou parar com essa parada e vou treinar o que tem que ser treinado. Se eu preciso de uma mão maior, então vamos treinar com a mão maior. Se a gente precisa trabalhar dentro de regiões e operar em regiões e com stop baseado em volatilidade e pontos importantes, então a gente vai trabalhar conforme as necessidades do mercado. E aí o que acontece? A gente tem que trabalhar com stop baseado na volatilidade do dia. Por exemplo, a própria B3, superfície de volatilidade B3. Colocam aí que a B3 ela já dá a volatilidade prevista para o dia. E a gente pode colocar nosso stop baseado nessas informações, certo? Os nossos stops vão ser baseados nessas informações. E aí o que acontece é que dessa forma a gente consegue trabalhar muito melhor, tomar menos stop, tá? Levar a nossa mão, entrar com a mão um pouco mais cheia e com um pouco mais de segurança, certo? Sem ser violinado a todo momento, tá? Porque muitas vezes você está sendo violinado por conta dessa parada de você estar colocando stop pequenininho, aonde você precisa trabalhar uma região
E além disso, você precisa colocar um stop baseado na volatilidade do dia para você não estar sendo violinado, certo? Então, a gente está aqui se preparando e quando for no final do mês, né, eu venho trazendo para vocês aqui os resultados diários, tá, do dia. E quando for no final do mês, a gente vai ver qual foi o resultado do mês e vamos ver quanto tempo aí a gente vai precisar, o que é que a gente vai precisar ajustar para a gente conseguir passar numa mesa proprietária. A mesa proprietária, ela vai facilitar muito a nossa vida, porque a gente vai ter um capital onde a gente pode tradar algo que realmente faz sentido, certo? Bom, então é isso aí, pessoal. Hoje, tá? O Dolinha totalmente encaixotado, certo? Cara, totalmente encaixotado. E nossa, eu tô perdidaço, né? Mercado encaixotado hoje, certo? Variação aí ficou no 0 a 0 basicamente. O índice ele conseguiu deslocar um pouco mais, né? Teve aí uma queda de 0,33, tá? Com uma variação máxima de 1.200 pontos também, que foi um deslocamento pequeno também, foi bem pequeno também. Porém, algumas regiões que eu marquei aí, ó, a gente acertou, certo? Eu tenho uma visão um pouco mais macro, tá? Do meu operacional e é exatamente esse daqui, tá? Essas são as regiões vindo de baixo para cima, onde a gente pensa em fazer venda, ou seja, nesse primeiro toque, ou seja, vindo de baixo para cima, ou seja, vindo daqui, sempre que o mercado tocar nessas regiões, a princípio a gente quer fazer venda, tá? E vai dar uma venda master aqui em cima e a gente vai posicionar outras vendas mais para cima caso o mercado venha a subir, tá? Nessa perca desse 116 aqui, rapidamente a gente chega no 113. 113. Pessoal, eu vou finalizar já aqui, tá? Para não ficar muito grande, porque tá ficando muito grande. Se vocês tiverem dúvida, vocês deixam nos comentários, curta esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal e segue lá no Instagram também, tá? No Instagram é Léo Especulando, do mesmo jeito. Valeu, pessoal. Tchau e obrigado.